Vamos abrir a palavra de Deus em Lucas, capítulo 24. Lucas, capítulo 24, lá no Novo Testamento, um dos evangelhos. Lucas, capítulo 24. Vou ler todo. Uma vez conversando com o meu irmão Wagner, e eu concordo plenamente com ele, porque eu também penso assim, quando é no meio da palavra, eu leio alguns trechos que se resumem a 1 ou 2 versículos. Mas o texto principal da palavra de Deus, que eu vou usar na pregação, eu gosto de ler todo. Porque, na verdade, os textos, eles têm início, meio e fim. E eles têm um contexto. Por isso que ultimamente eu tenho lido o texto todo. Para quem gosta de títulos na palavra de Deus, Aprendendo com a ressurreição de Cristo. Aprendendo com a ressurreição de Cristo. Lucas 24, vamos lá. Lucas capítulo 24. Mas no primeiro dia da semana, alta madrugada, foram as mulheres ao túmulo, levando os aromas que haviam preparado. E encontraram a pedra do sepulcro removida. Mas ao entrarem no sepulcro, não acharam o corpo do Senhor Jesus. Aconteceu que, perplexas a esse respeito, apareceram a elas 2 varões com vestes resplandecentes. Estando as mulheres possuídas de temor, baixando os olhos para o chão, os varões lhes falaram: por que buscais entre os mortos aquele que vive? Ele não está mais aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos de como vos preveniu, estando ele ainda na Galileia, quando disse: importa que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de pecadores e seja crucificado e ressuscite no terceiro dia. Então se lembraram das suas palavras e, voltando do túmulo, anunciaram todas estas coisas aos 11 discípulos e a todos os mais que com eles estavam. Eram Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago. Também as demais que estavam com elas confirmaram estas coisas aos apóstolos. Tais palavras lhes pareciam um delírio e não acreditaram nelas. Pedro, porém, levantando-se, correu até o sepulcro e, abaixando-se, nada mais viu, senão os lençóis de linho, e retirou-se para casa, maravilhado do que havia acontecido. Naquele mesmo dia, 2 dos discípulos estavam a caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém, 60 estádios. Quanto? 11 quilômetros. E iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia junto a eles. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de reconhecer a Jesus. Então Jesus perguntou a eles: que é isso que vos preocupa?
E de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu a ele, dizendo: És o único, porventura, que, tendo estado em Jerusalém, ignora as ocorrências desses últimos dias? Então ele perguntou aos 2 discípulos: Que ocorrências? E eles explicaram o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel, mas depois de tudo isto, e já é este o 3º dia desde que tais coisas sucederam. É verdade também que algumas mulheres das que conosco estavam nos surpreenderam, tendo ido de madrugada ao túmulo e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmaram que Jesus vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que aquelas mulheres disseram, mas não viram a Jesus. Então Jesus disse a eles: Ó nécios e tardos de coração para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expôs a ele o que a seu respeito constava na palavra de Deus. Quando se aproximavam da aldeia para onde estavam indo, fez Jesus menção de passar adiante. Mas os discípulos o constrangeram, dizendo: Fica conosco, porque já é tarde e o dia já declina. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estavam à mesa, tomando Jesus o pão, abençoou-o e partiu e deu a cada um. Então, nesse momento, os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram a Jesus. Mas Jesus desapareceu da presença deles. E disseram um ao outro: Porventura não nos queimava o coração quando ele pelo caminho nos falava e quando nos explicava a palavra de Deus? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos 11 discípulos e os outros com eles, os quais diziam: O Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão Pedro. Então os 2 contaram o que lhes acontecera no caminho de Emaús e como fora por eles reconhecido no partir do pão. Jesus aqui, ele já havia ressuscitado. E nós aprendemos alguns princípios em meio a esse momento entre Jesus ter ressuscitado e ele ascender, ser levado a Deus Pai e sentar-se à direita no trono, à direita de Deus Pai. Hoje nós vamos aprender alguns princípios com o que nós lemos aqui, que fala sobre a ressurreição de Cristo, o túmulo vazio e como ele se revelou a esses discípulos no caminho de Emaús. O primeiro princípio que nós vamos aprender aqui é que nós somos chamados a dar prazer a Jesus Cristo. O maior chamado de cada ser humano, de cada homem e mulher de Deus, é dar prazer a Jesus Cristo. Em Lucas 24:1, aquelas mulheres entraram pela madrugada
preparando aromas, porque naquela época, quando você ia visitar o túmulo de pessoas queridas que haviam morrido e que haviam sido enterradas, naquela época os túmulos eram grutas, eram cavernas. E naquela época havia o costume de você preparar aromas, cheiros bons, aromas, e chegar no túmulo e jogar, espalhar aquele aroma para que o lugar ficasse cheiroso. Era uma forma de honrar o corpo da pessoa que havia morrido. Era um costume naquela época. E essas mulheres entraram pela madrugada preparando esses aromas. E quando já ia amanhecendo, elas, carregando os aromas, foram até o sepulcro, até a gruta onde Jesus havia sido enterrado. E nessa gruta havia sido colocada uma pedra, fechando a gruta. E elas foram. Quando elas chegaram lá, elas se depararam com a pedra removida. Mas o que eu quero me ater aqui é que elas, mesmo Jesus, elas consideravam que Jesus estava ali, enterrado e morto. Mas mesmo Jesus, ao ver delas no momento morto, elas queriam chegar à presença de Jesus com uma grande quantidade de aromas. Por isso que elas entraram pela madrugada dentro, preparando diversos aromas para poder chegar até o túmulo de Jesus com esses aromas. Qual o princípio que nós aprendemos aqui? Hoje Jesus está vivo, ele já não está morto, mas ele continua sendo digno de que nós entremos na presença dele com abundância de aromas. E quais são os aromas que dão prazer a Jesus Cristo que está vivo? O aroma da obediência à palavra de Deus. O aroma da obediência aos ensinamentos de Deus. O aroma do amor rendido, o amor que entrega a vida. O amor de uma vida de adoração a Ele. Então é o aroma da obediência, o aroma do amor, o aroma da adoração. E a adoração não se resume só a esse momento que precede a palavra no culto. E muito menos se prende a canções. A adoração é um estilo de vida. Hoje, quando o meu marido estava digitando a palavra que o Senhor tinha me dado para ministrar hoje à noite, eu estava ditando e ele digitando. Eu estava sentada no sofá e ele sentado de frente ao computador, no teclado. E eu comecei a chorar no sofá. E eu falei para ele, certo, ele está aqui. E eu quase podia tocar no Senhor Jesus. Eu não via, eu sentia. E eu comecei a fazer declarações de amor a Ele. E foi um momento muito lindo. O meu marido parou também, ficou parado. E depois ele falou, ele anda tão suavemente em nosso meio. Isso não é delírio, isso é real. Quem me conhece sabe que eu não sou uma pessoa de delírios. Eu tenho muito pé no chão, eu enfrento a vida com muita realidade. Mas isso é adoração. Eu não precisei de uma canção para fazer declaração de amor ao Senhor Jesus. Adoração é uma escolha, é um estilo de vida. Isso é um aroma que dá prazer a Ele. Também existe o aroma da exaltação, você exaltá-lo. Exaltar fala de dar glória a Ele, de reconhecer que Ele é digno e que tudo de bom que lhe acontece vem dEle, que todo dom perfeito e toda boa dádiva vem dEle.
Fala também do aroma da admiração. Admirar a formosura dele, a beleza dele, o quanto ele nos ama, o quanto ele nos sustenta. O quanto que no vale mais profundo, no vale de Baca, que é o vale de lágrimas que todo ser humano passa, ele nos sustenta, ele nos guarda. Se hoje nós chegamos até aqui é porque ele nos guardou e nos livrou. O aroma da rendição. Você só se rende àquilo que você crê. A rendição de que você crê que Ele tem todo o direito e toda a sabedoria para dirigir a sua vida. O aroma da submissão. Você se submete porque reconhece que dele vem toda a sabedoria. Que só a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Esses são os aromas que nós precisamos diariamente dar e levar diante de um Jesus que está vivo. Outro princípio que nós aprendemos aqui é: traga à memória aquilo que dá esperança. Estamos vivendo dias extremamente difíceis. Eu vivo falando isso porque é verdade. Se você espremer o noticiário, só sai sangue. Não importa qual é a emissora. É o sangue do homicídio, é o sangue do adultério, é o sangue do crime passional, é o sangue do engano, é o sangue da corrupção, da injustiça social. Estamos vivendo dias extremamente difíceis. Eu tenho aqui meus pais e os pais do meu marido que já estão com uma certa idade. E eles vão se lembrar que quando eles tinham seus 20 anos não era tão difícil como está agora. Naquela época havia um princípio muito marcante da importância da família. Naquela época, nós não víamos tantas famílias destroçadas como nós estamos vendo hoje. Não ouvíamos falar de tantos crimes horrendos como nós temos visto hoje. Está se cumprindo o que a palavra diz, que o amor iria se esfriar nos últimos dias, e nós estamos vendo. Eu mesma estou com 47 anos e eu não me lembro quando eu tinha meus 20 anos de ver a pessoa com tanta facilidade na televisão falar: eu matei sim. Falando que matou uma pessoa como se tivesse pisado numa barata. Está se matando por qualquer coisa. E a tendência é que nós percamos a esperança. Mas nós precisamos trazer à memória aquilo que nos dá esperança para viver a cada dia. E em Lucas 24, versículo 2 a 8, quando aquelas mulheres chegaram no túmulo e viram a pedra removida, ficaram perplexas. Certamente uma falou para a outra, estou conjecturando, não está na Bíblia, mas eu estou imaginando a cena. E certamente uma deve ter falado para a outra: para onde levaram o corpo do nosso Jesus? Não está aqui, e agora como é que vai ser? Roubaram o corpo de Jesus. E elas ficaram perplexas e extremamente tristes. Então apareceram uns anjos e falaram para ela: por que vocês estão buscando entre os mortos aquele que está vivo? Vocês não lembram que ele ensinou que o tempo todo que vocês andaram com ele, ele ensinou para vocês e disse que ele ia morrer, mas que ele ia ressuscitar? Que ele ia ser crucificado, mas que no terceiro dia ele ia ressuscitar? Vocês precisam se lembrar do que ele ensinou na sua palavra. Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Ele é fiel para cumprir tudo o que diz. Vocês precisam se lembrar disso. E quando elas se lembraram disso, então elas correram para os outros para dizer: Jesus está vivo, ele ressuscitou. A esperança. Quando nós estamos passando por situações difíceis, seja qual for a área, e que muitas vezes nos deixam perplexos,
perplexos, assustados, com medo, tendenciosos a desanimarmos, a paralisarmos, a esmorecermos. Nós precisamos nos lembrar do que a palavra de Deus nos fala em cada situação. A palavra de Deus tem ensinamento para nos dar esperança e força em cada situação da vida. Por isso a importância de estarmos lendo e nos enchendo da palavra. A palavra de Deus não é letra, ela é vida, ela é viva. Quando meu filho nasceu prematuro, de 6 meses e 26 dias, entre a vida e a morte, foi levado para uma UTI às pressas. O Senhor havia falado comigo no dia anterior e me feito ler abundantemente a Bíblia e falado comigo que meu filho ia viver. E quando eu me deparei com o médico, geralmente, não são todos, mas geralmente os médicos são muito frios e calculistas. Ele virou para mim de uma forma muito fria para mim, para o meu esposo, e falou o seguinte: olha, só tem 20% de chance de sobrevivência. Ele não vai viver não, é muito difícil ele viver. E humanamente falando, doída, dolorida, sangrando por dentro como mãe, eu trouxe à memória aquilo que dá esperança e falei para o médico olhando nos olhos dele: mas o meu Deus transformou os 20% em 100% e ele vai viver. Aleluia. E esse mesmo médico, a equipe dele, depois de 1 mês de UTI, encheu uma luva cirúrgica em forma de balão, colocou na incubadora dele falando: Lucas, você é uma rocha. Porque eles mesmos não acreditavam que o Lucas ia sobreviver. Isso é só um exemplo. Eu já passei por muitas situações na minha vida. Situações de extrema necessidade, de solidão, de abandono, de ter que enfrentar situações sozinha, mas que eu ia para a varanda de uma casa onde eu morei, que eu ficava lá sozinha com meu filho, sangrando por dentro, passando situações extremamente difíceis. E eu ia para a varanda, quando meu filho ia para o colégio, eu ia sozinha para a varanda. Tinha 3 cachorrinhos, Dingo, Plock e Bidu. Os 3 ficavam ao meu redor. Toda vez que eu ia para a varanda, ficavam os 3 sentadinhos olhando para mim. Eles participavam junto comigo, eles eram minha companhia. E eu olhava para os céus e começava a orar e adorar ao Senhor e trazia de volta dentro de mim aquilo que me dava esperança, a palavra de Deus. Trazia de volta a verdade que, ainda que todos te abandonem, eu jamais te deixarei e nunca te abandonarei. Aleluia. Não há vale profundo demais que eu não esteja contigo. E aquilo renovava a minha esperança e eu voltava a sorrir ali naquela varanda. Nós não somos destruídos em meio a situações difíceis se nós trazemos à memória aquilo que dá esperança. O quê? A palavra de Deus, porque Deus é fiel para cumprir. O Deus de misericórdia conhece as nossas limitações. Ele conhece as nossas debilidades. E por isso Ele usa tudo que Ele puder, até uma mula. A mula de Balaão, né? Falou lá no Antigo Testamento. Balaão não estava querendo ouvir a Deus e Deus usou uma mula para falar. Ele era um falso profeta. Ele usa quem Ele quiser, Ele pode usar quem Ele quiser para falar conosco. Houve uma vez que eu estava em Teresópolis adorando ao Senhor e o céu extremamente nublado. Muitos anos atrás, eu jamais me esqueço disso. Eu estava muito triste naquela época.
E eu acordava cedo, um frio de lascar em Teresópolis e todos dormindo. Eu sozinha lá numa casa onde ninguém temia a Deus. Só os meus pais. Não, naquela época nem meus pais. 89 já haviam se convertido? Então só meus pais temiam o Senhor. Eles estavam dormindo. E aí eu fui adorar ao Senhor sozinha, numa estrada de terra, tudo nublado. E quando eu estava olhando para os céus, adorando ao Senhor, 2 buraquinhos redondinhos se fizeram assim, exatamente um do lado do outro no céu, como se tivesse pego aquele tubinho de fazer buraquinho na massa de bolo e fizesse feito nas nuvens direitinho um do lado do outro. E eu fiquei parada olhando aquilo, e na mesma hora Deus falou fortemente ao meu coração: são os meus olhos sobre ti. Deus usa de tudo para renovar a esperança dentro dos nossos corações. E aqui nessa situação ele usou os anjos para falar com aquelas mulheres. E é a esperança de Deus renovada em nossos corações que nos fortalece, nos consola e nos firma. A terceira coisa que nós aprendemos aqui é que ter muitas atividades não significa olhar com os olhos de Deus. Não significa ter a visão de Deus. Aqui em Lucas 24, de 16 a 17, mostra que no caminho de Emaús, aqueles discípulos, apesar de Jesus estar indo do lado deles, os mesmos discípulos que haviam convivido com Jesus, visto Jesus fazer obras, visto Jesus pregar e ensinar a palavra, esses mesmos discípulos estavam com Jesus ressurreto, andando com eles. Só o que diz que os seus olhos, os olhos dos discípulos, estavam impedidos de reconhecer que aquele que falava com eles era Jesus. E diz no 17 que eles estavam muito preocupados, pensando nos últimos acontecimentos, que Jesus havia sido chicoteado, coroado com uma coroa de espinhos, debochado, cuspido, morto numa cruz e sepultado. Eles estavam muito preocupados, envoltos, imersos numa tristeza profunda. E isso os impedia de reconhecer que Jesus estava ali com eles. Quando nós estamos extremamente envolvidos e caminhando em muitas atividades, sejam elas religiosas ou não, os nossos olhos ficam impedidos de reconhecer que Jesus está bem ali, operando em nós e através de nós. Quando nós nos deixamos tomar pelo medo, pela angústia, pela tristeza, pela ansiedade, pelas muitas preocupações, quando isso passa a ser o carro-chefe nas nossas vidas, os nossos olhos não conseguem enxergar que em meio a tudo isso, Jesus está conosco e não nos abandona. Amém. Nós podemos estar envolvidos com os últimos acontecimentos da mídia religiosa ou não. Nós podemos até, isso eu falo para os cristãos, podem até estar envolvidos em muitas atividades na igreja, no templo, no sistema religioso. Mas se nós não estivermos buscando intimidade com Jesus, não estivermos lendo a Bíblia, tendo uma vida de oração aos pés dele, nós acabamos ficando cegos, não enxergamos mais Jesus. Ele pode estar andando do nosso lado e nós nem percebermos que ele está ali, como aqueles homens no caminho de Emaús não perceberam. Eles estavam em Jerusalém e saíram de Jerusalém para ir para uma aldeia. Jerusalém aqui na palavra tipifica o povo de Deus.
tipifica a igreja de Jesus Cristo. Quando você começa a se envolver com muitas preocupações, isso não significa que você vai deixar de trabalhar, não significa que você vai deixar de sustentar a sua família, não significa que você vai deixar de estudar, não significa que você vai deixar de ser uma dona de casa ou de trabalhar fora, nada disso. Eu estou falando de ansiedade, de tristeza, de preocupação, ser totalmente atormentado pelo medo do amanhã, medo do que vai ser de nós. Quando você começa a mergulhar nesse mar de ansiedade, de medo, isso toma uma proporção tão grande que acaba cegando você. E você não consegue mais enxergar o amor de Deus, o cuidado de Deus, que Deus prometeu que jamais nos deixaria, que jamais nos abandonaria, mesmo no vale de lágrimas, no vale de tribulações, Ele estaria conosco ali, nos sustentando, nos direcionando. Quando nós não enxergamos mais o Senhor, quando nós não enxergamos mais que pertencemos à igreja, à noiva de Cristo, então nós somos tomados pelo desânimo. Nós precisamos estar envolvidos com o coração de Deus. Não podemos deixar que a vida secular tome uma proporção tão grande que nós não tenhamos tempo para buscar o coração de Deus. Em Lucas 24:13, fala que eles estavam andando para a aldeia e se distanciando de Jerusalém. Se distanciar de Jerusalém aqui está tipificando se distanciar do coração de Deus. Quando você fica muito triste, muito abatido e não consegue enxergar que mesmo em meio a essa tristeza, Deus pode fazer o melhor e quer fazer o melhor dele, você começa a se distanciar da vontade de Deus. Você começa a se distanciar de Deus e a caminhar para aquilo que você acha que é certo. O quarto princípio que nós aprendemos aqui no texto que nós lemos é que nós precisamos voltar a enxergar Jesus como Senhor. Em Lucas 24, que nós lemos de 18 a 25, mostra que Jesus começa a conversar com eles e eles começam a contar, eles perguntam, vem cá, você é o único que não sabe o que aconteceu com Jesus? Eles estavam tão cegos que eles estavam perguntando para Jesus se Jesus não sabia o que tinha acontecido com Jesus. Tamanha era a cegueira deles. E não vamos rir deles não, porque quantas vezes nós ficamos tão envolvidos com as circunstâncias que não enxergamos que o próprio Jesus está querendo nos falar no meio das circunstâncias. E aí eles falaram, você não sabe não que Jesus o Nazareno, varão, profeta, poderoso em obras e palavras, foi morto numa cruz? A gente esperava, eles falando para Jesus, que ele fosse redimir o povo. Mas não, ele morreu e já está no terceiro dia e nada. Ele disse que ia ressuscitar, mas nós não vimos nada disso. Estou colocando com as minhas palavras no português de hoje. Sabe por que esses homens não conseguiram enxergar Jesus andando com eles? Não só por causa das preocupações, da tristeza, mas também porque eles andaram aquele tempo todo com Jesus e o máximo que eles conseguiram enxergar era Jesus como profeta, que fazia grandes obras e pregava palavras tremendas. Quando você reconhece que Jesus foi só um profeta, alguém que operou milagres e alguém que ensinou palavras tremendas, mas não consegue reconhecer um Jesus pessoal, um Jesus Salvador, um Jesus Senhor, um Jesus que senta do teu lado e quer enxugar as suas lágrimas, um Jesus que se importa com o que está no teu coração, um Jesus que quer te abraçar, um Jesus que quer te aconchegar, um Jesus que ouve você e quer falar com você pessoalmente.
Quando você não consegue enxergar esse Jesus, você é cego. Precisamos enxergar Jesus como Salvador, como Senhor, como Filho unigênito de Deus, como Rei dos Reis. Se nós não conseguirmos enxergar esse Jesus pessoal, esse Jesus que se manifesta pessoalmente no nosso dia a dia, em cada detalhe das nossas vidas, nós estamos fadados ao desânimo e a uma vida sem perspectiva. Além do que, se você não reconhecer Jesus como Salvador e Senhor, você não é lavado e remido pelo sangue dele, você não é salvo. Só quando enxergamos esse Jesus é que nós cremos e nos rendemos a ele. Outra verdade, outro princípio que nós aprendemos aqui é que Jesus, ele nos respeita. Em Lucas 24, de 28 a 31, Jesus, ele ia passando adiante quando aqueles homens falaram, vem cá. Eles ainda não tinham reconhecido Jesus, mas eles eram generosos, educados, e falaram, vem cá, já está muito tarde, já está anoitecendo, vem ficar conosco aqui nessa casa e vem comer com a gente. E aí Jesus, então, como quem ia adiante, voltou e entrou na casa com eles para comer com eles. E quando eles se sentaram à mesa, Jesus pegou o pão e partiu o pão e deu um pedaço a cada um. E nesse momento, os olhos deles se abriram e eles reconheceram a Jesus. Primeiro, Jesus podia ter feito o seguinte, presta atenção, porque muitas vezes a gente faz isso, tá? Ele podia ter feito assim, escuta aqui, ó. Vocês, merecem um puxão de orelha. Vocês andaram comigo, eu morri, ressuscitei, estou aqui vivo do lado de vocês e vocês não me reconheceram por todo o caminho e só reconheceram agora quando eu parti o pão? Vocês são de nada, hein? Vocês não são dignos, não. Podia ter passado sabão neles. Mas Jesus não fez isso. Jesus esperou o momento certo de se revelar. Jesus podia, logo quando eles fizeram a primeira pergunta, vem cá, você não sabe de nada, não é? Ele podia ter falado, quem são vocês para falar assim comigo? Eu sou Jesus, sabia? Não, Jesus foi por todo o caminho, sem falar, só falando a palavra de Deus, só mostrando o que a palavra de Deus falava, mas só foi se revelar quando se sentou à mesa. Sabe por quê? Porque se sentar à mesa fala de intimidade. Partir o pão naquela época, qualquer um que se sentasse à mesa com você é porque era íntimo. O costume naquela época, qualquer um não podia se sentar à mesa não. Só sentava à mesa para partilhar a refeição se fosse alguém de intimidade. Então Jesus, quando se sentou à mesa com eles e partiu o pão, era um momento de intimidade. Jesus respeitou aqueles homens, aqueles discípulos no caminho de Emaús e só se revelou no momento de intimidade. Porque Jesus entende que não adianta se revelar quando você está envolvido com muita preocupação. Mas quando você para comer do pão, então ele pode se revelar. Porque ele mesmo é o pão vivo que desceu do céu. Ele é o pão vivo que quer te alimentar. Então quando você para, naquele momento que você para sentar-se à mesa e comer do pão, isto é, aquele momento que você para tudo para comer da palavra de Deus, que é também pão vivo que nos alimenta, então ele pode se revelar. Jesus se revelou quando ele se sentou à mesa com aqueles homens. E diariamente Jesus quer se sentar à mesa com você e quer se revelar a você. Ele quer partir o pão, isto é, quando você abrir a Bíblia e começar a ler e abrir o seu coração diante dele, ele vai se revelar intimamente a você.
Ele respeita o momento em que você vai parar tudo e dedicar aquele momento para sentar-se à mesa e falar: Jesus, se revela a mim, fala comigo, reparte o pão comigo. O maior desejo de Jesus, ele espera aquele momento em que ele vai poder ser convidado a sentar à mesa e revelar a intimidade dele. Ele está chamando o povo dele a sair da superficialidade religiosa. Ele deseja ardentemente que nós venhamos conhecer o coração dele, a intimidade dele, sentados à mesa, comendo com ele e comendo dele, que é o pão vivo, o pão da vida. Lá em João ele fala: eu sou o pão da vida. Em Apocalipse 3:20, eu não vou abrir, mas fala: eis que estou à porta e bato. Aquele que abrir a porta, eu entrarei, sentarei à mesa e ceiarei com ele. Ele está falando isso para a igreja, mas ele está falando também para o não cristão. Ele está falando para todos, igreja ou não. Ele está falando o seguinte: todo aquele, seja cristão ou não, que me desejar, eu não arrombo portas, eu bato na porta e espero que você abra. Você escolhe abrir, porque eu sou um gentleman de Jesus. Jesus está falando: eu sou um gentleman. Eu sou gentil, eu não arrombo, quem arromba é o diabo. Esse entra pela janela, não entra pela porta, porque ele é um salteador. Ele veio para roubar, matar e destruir. Eu não, eu bato na porta e espero que você abra cada porta da sua vida. Eu espero que você abra a porta da sua família. Eu espero que você abra a porta das suas emoções. Eu espero que você abra a porta das suas finanças. Eu espero que você abra a porta dos seus pensamentos. Eu espero que você abra a porta da criação dos seus filhos. Eu espero que você abra a porta da sua profissão, porque eu quero ser íntimo seu em cada área da sua vida. E se você abrir a porta, eu vou entrar calmamente, vou sentar-me à mesa e vou partilhar o pão com você, para que você possa entender e desfrutar da minha intimidade, do meu coração, diz o Senhor Jesus. Outra característica que nós aprendemos aqui na palavra de Deus aqui, é que nós podemos ser libertos. Nós podemos ser libertos no Senhor. Olha o que diz em Lucas 24, 32 a 35, falou o seguinte: eles falaram um para o outro: é mesmo, era o tempo todo Jesus andando conosco. Ele estava lá no caminho de Emaús e lembra, nosso coração estava ardendo quando ele nos falava sobre a palavra de Deus. E naquela mesma hora, quando eles então entenderam que Jesus estava vivo, eles se levantaram correndo, em vez de continuar ali na aldeia de Emaús, eles voltaram para Jerusalém. Lembra? Antes eles se distanciaram porque estavam cegos pela tristeza, mas quando eles foram libertos da cegueira espiritual, libertos da tristeza, da incredulidade que os cegava, então eles se levantaram daquele desânimo, daquela apatia, daquela indiferença e correram de volta para Jerusalém, correram de volta para a vontade de Deus, correram de volta para a presença de Deus, correram de volta para a comunhão dos irmãos. E ali eles acharam os irmãos reunidos e falaram: o Senhor ressuscitou, Ele está vivo. Quando a verdade de Deus ela é revelada em nosso coração, só isso pode nos libertar do desânimo, só isso pode nos libertar da apatia, só isso pode nos libertar da mornidão, só isso pode nos levantar para com um coração 100% disposto,
escolher viver a vontade do coração de Deus. Nos envolver com a vontade de Deus de uma forma prática, com a edificação das nossas vidas e da vida dos nossos irmãos em Cristo. Prezando pela unidade do Espírito, pela comunhão no amor de Deus e anunciar a palavra de Deus. Outra característica, outro princípio é que Jesus traz paz e compreensão. Em Lucas 24, de 36 a 43, nós vemos Lucas 24, de 36 a 43, nós vemos que Jesus, ele aparece aos discípulos. Eu não acabei não lendo Lucas 24 todo, eu parei no versículo 35, porque agora eu vou ler do 36 ao 43. Diz assim: falavam ainda estas coisas quando Jesus, lembra? Os discípulos do caminho de Emaús voltaram para Jerusalém, se reuniram com os que estavam em Jerusalém e falaram: Jesus está vivo, ele ressuscitou. E quando eles ainda falavam estas coisas, diz o versículo 36 de Lucas 24, quando Jesus apareceu no meio deles e lhes disse: paz, paz seja convosco. Eles, porém, surpresos e atemorizados, acreditavam estar vendo um fantasma. Mas Jesus disse a eles: por que estáis perturbados? E por que sobem dúvidas no coração de vocês? Vede as minhas mãos e os meus pés, olha aqui os furos. Sou eu mesmo. Apalpai-me e verificai, porque o espírito não tem carne nem osso, mas eu tenho, sou eu mesmo. Dizendo isto, mostrou a eles as mãos e os pés, com os sinais dos pregos, e por não acreditarem eles ainda por causa da alegria, e estando admirados, Jesus disse a eles: tendes aqui alguma coisa para comer? Então eles deram a eles um pedaço de peixe e um favo de mel. Então ele comeu o pedaço de peixe e o favo de mel na presença deles. Outra vez Jesus não passou um sabão neles. Jesus falou: vocês estão tão perturbados, vocês estão tão cheios de medo, não fiquem assim não. Olha aqui minhas mãos, olha aqui meus pés, toque em mim aqui, ó, sou eu mesmo, não é um fantasma não, sou eu mesmo de carne e osso. Quer ver? Eu vou comer com vocês. Novamente Jesus come com eles. Significa o quê? Que Jesus entendeu os temores deles. Jesus não amassou eles com palavras e cobranças. Jesus não rejeitou eles. Jesus podia falar: ah é? Vocês estão duvidando? Eu vou embora, vocês que se virem. Jesus não fez isso. Pelo contrário, Jesus teve prazer de se revelar. Mais uma vez, ele teve prazer de pegar aquele peixe e aquele favo de mel e comer com eles. Para quê? Para revelar novamente o amor e o carinho que Jesus tinha por eles e a intimidade de Jesus para eles. Jesus se importa em estar conosco. Jesus está vivo e ele se importa em revelar o carinho e o amor dele no meio dos nossos temores, no meio dos nossos questionamentos, no meio das nossas dúvidas. Jesus quer revelar o seu amor, o seu carinho, o quanto ele se importa conosco, o quanto ele deseja compartilhar a sua vida com cada um de nós. Ele quer nos tocar e ele quer que nós toquemos a ele. Ele se deixa ser tocado. Jesus está vivo. Me chamem de louca, não estou nem aí. Porque a palavra da cruz é loucura mesmo. Mas eu já toquei no cabelo de Jesus. Eu passei por uma experiência na minha vida em que eu vi o Senhor Jesus se levantar do trono. Eu não vi o rosto dele.
Eu vi ele se levantar do trono. Eu só vi os cabelos dele. As pontas dos cabelos. E eu fiz carinho nas pontas dos cabelos dele. Quantas vezes eu senti o abraço, fisicamente o abraço do Senhor em mim. Jesus é mais real do que o sofá, do que esse microfone que eu estou falando, do que qualquer outra coisa nesta face da terra. Ele é muito real. E Ele quer ser tocado e Ele quer te tocar. Ele não quer te tocar para te ferir, Ele quer te tocar para te consolar, para mostrar o quanto Ele te ama e quanto Ele se importa com você. Jesus também quer que tenhamos maior entendimento. Eu já estou terminando. Em Lucas 24, 45, fala que então Jesus lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras. A hora já está avançada. Eu aconselho que você mais tarde leia do versículo 44 até o versículo 53 de Lucas 24 para terminar de ler o capítulo todo. Mas eu vou ler só esse versículo. Então Jesus abriu o entendimento dos discípulos para que eles compreendessem as Escrituras. Você não tem como compreender a Bíblia no seu entendimento natural. Não tem como você compreender a palavra de Deus como você lê qualquer romance, qualquer poesia. A Bíblia não é um livro de romance, não é um livro de poesia, não é um livro científico. A Bíblia é a palavra de Deus, é a expressão do coração de Deus, ela é viva, ela é espírito e vida, e ela só é entendida quando você tem um relacionamento vivo com Deus e quando você abre o teu coração para que o Espírito Santo a revele a você. Não tente entender a Bíblia como você entende a matemática. 2 mais 2 é igual a 4. A matemática de Deus não é a nossa matemática. Outra coisa que nós entendemos aqui é o testemunho da salvação. Em Lucas 24, de 47 a 50... Eu vou ler de 47 a 50. Lucas 24, de 47 a 50, diz assim: e que em seu nome se pregasse arrependimento para a remissão de pecados a todas as nações, começando de Jerusalém. Vós sois testemunhas destas coisas. Eis que envio sobre vós a promessa de Deus Pai. Permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Então os levou para Betânia e, erguendo as mãos, os abençoou. Se você vivencia tudo isso que eu preguei até agora, então você é chamado a testemunhar da salvação. Jesus quer nos usar para anunciar a sua salvação. O que você tem feito com isso? Porque se você só vive a sua vidinha de arrumação de casa, de pilotar, de ensinar inglês, eu estou falando das pessoas que estão aqui, mas de todos que estão me ouvindo, se você vive só a sua vidinha e não anuncia a salvação de Jesus para ninguém, não fala de Jesus para ninguém, então que tipo de vida é essa que você está levando? Ah, então eu vou ter que deixar de trabalhar, pastora? Não, é no seu trabalho, é na sua faculdade, é no supermercado, é na padaria, é na farmácia, é no elevador, é na vizinhança, é no seu dia a dia que você fala de Jesus. Eu ontem estava no Presunic com meu esposo, nós fomos lá comprar um lanchinho. E tem o Rei do Mate lá. E há muito tempo atrás eu entreguei um CD de palavra para a senhora que fica no caixa, que foi até a senhora que me ligou hoje. E lá tem um rapazinho trabalhando. E quando eu já estava entrando no Presunic, eu voltei para entregar um CD de palavra de Deus para ele. E ele pegou o CD todo feliz.
E no CD tem o meu WhatsApp e tem o meu Facebook. Pois hoje de manhã cedo ele estava me solicitando no Facebook e no WhatsApp. E eu aceitei. E no WhatsApp ele falou: pastor, eu sou novo convertido. Eu quero fazer parte do grupo de minutos de reflexão e quero receber a palavra de Deus porque eu tenho fome da palavra de Deus. E ele já está no grupo Minutos de Reflexão e já está no meu Facebook. Eu indo para o mercado, eu entreguei um CD de palavra que vai fazer a diferença na vida deste rapaz. Evangelismo é um estilo de vida. É no seu dia a dia. Porque você não tem vergonha de Jesus. Você não tem vergonha de falar dele. Porque ele é o primeiro na sua vida. Ele é a sua verdadeira paixão. Eu sou apaixonada por Jesus. E pode toda a minha família e todos se voltarem contra mim se for necessário. Eu não vou negar Jesus Cristo. E por último, ele está chamando novamente, está chamando você a experimentar a intimidade dele. Em Lucas 24, 52 a 53, diz assim: então os discípulos, adorando a Jesus, voltaram para Jerusalém tomados de grande alegria e estavam sempre no templo louvando a Deus. Hoje o templo somos nós. Você não precisa estar numa construção feita por mãos humanas para estar louvando a Deus, porque adorar e louvar a Deus é um estilo de vida. Estou lavando a louça, estou louvando a Deus. Estou varrendo a casa, estou louvando a Deus. Estou pilotando, estou louvando a Deus, porque louvar não é cantar uma canção. Você pode estar pilotando e ao ver aquelas nuvens, oh Deus, como tu és tremendo. Ah, mas tem um copiloto do meu lado, ele vai pensar que sou maluco. Deixa ele pensar. Sou maluco sim, sou maluco por Jesus. Estou no intervalo entre uma aula e outra, e abro a Bíblia e leio. Mas vão pensar o que de você? Dane-se o que vão pensar, que me vejam lendo a Bíblia. Eu fui agora, domingo passado, no aniversário de 1 ano, e no meio do aniversário conversando com um rapaz, um irmão nosso, na mesa, cheio de gente não cristã lá, eu abri a Bíblia e comecei a conversar com o rapaz, lendo a Bíblia. Mas pastor, aniversário de 1 ano, aniversário de 1 ano. Eu não ando sem minha Bíblia, abro ela onde tiver que abrir, no ônibus, no mercado, onde eu tiver que abrir a Bíblia, eu vou abrir a Bíblia. O Senhor está nos chamando a uma intimidade com Ele. Intimidade com a pessoa dEle. Viver para adorá-lo, viver tendo Ele como real fonte de alegria. É óbvio que o Senhor quer restaurar nossas famílias. É óbvio que o Senhor quer nos dar um pouquinho mais de dinheiro para viver com um pouquinho mais de folga. Isso não está errado em desejar essas coisas. Mas isso não pode ser a nossa fonte de alegria. O dinheiro e a família não pode ser a nossa fonte de alegria. Dinheiro e família são presentes que o Senhor nos dá. Mas fonte de alegria é o Senhor Jesus. Eu quero terminar aqui. Jesus ressuscitou, Ele está vivo. Qual a diferença que isso faz na sua vida? Amém? Ouça de novo essa palavra, eu quero deixar os contatos para terminar. Nós temos um e-mail, o e-mail é Jardim de Deus, Pati, com Y no final, tudo junto, letra minúscula, @gmail.com. Nós temos um canal no YouTube, Pastora PRA, Patrícia Ferrari Moura. Já temos 192 compartilhamentos de palavra, que você pode ser abençoado ouvindo lá. Nós temos também o Facebook, Pastora Patrícia Moura. E no Facebook temos uma página, uma comunidade, Tesouros de Deus, onde você pode entrar e ver muitos compartilhamentos da palavra também lá. Com umas imagens bonitas, umas fotos bonitas, tiradas por mim. Glória a Deus. Também temos WhatsApp,
Código 21, Rio de Janeiro, 98439-2720. Repetindo, 21, Código Rio de Janeiro, 98439-2720. E no WhatsApp nós temos um grupo chamado Minutos de Reflexão. Já estamos com 65 pessoas. Comecei do nada com 1, 2 pessoas achando só para compartilhar a palavra. E cada dia mais tem gente falando, posso entrar, posso entrar, posso entrar. E estamos com 65 pessoas recebendo diariamente minutos. Por que minutos de reflexão? Porque são de 5 a 10 minutos de compartilhamento da palavra de Deus. E também temos o celular 21, código 21 Rio de Janeiro, 98439, que você pode ligar e eu vou lhe atender e falar com você. Tem uma irmãzinha lá de Luanda que está querendo ligar para o celular. Não sei como ela vai conseguir, mas ela quer ligar para conversar comigo. Eu disse, pode ligar. Amém? Você pode entrar em contato conosco. Nós temos CDs que nós damos gratuitamente. Se você quiser CD eu te dou um de cada e você pode reproduzir. Aqui não tem cópia proibida. Você pode sair reproduzindo e passar adiante. Eu não ganho nada com isso. Eu não vendo nada. Eu não faço comércio da palavra de Deus. Amém? Deus abençoe vocês em nome de Jesus. Amém.